Érico Willer, 10 fotos. Festival de Fotografia de Tiradentes, 10 anos. Versão para audiodescrição. Tela preta escrito Ministério do Turismo, CBMM e Itaú apresentam em letras brancas. Tela preta com logo do festival em letras brancas grandes, número 10, e detalhes em linhas finas verticais na cor laranja. Logo embaixo está o título do vídeo, Érico Willer, 10 fotos. No canto superior à esquerda da tela, aparece a logomarca da Rede Minas, em letras brancas. A primeira foto mostra crianças indianas sentadas numa sala de aula com carteiras de madeira, vestindo o uniforme típico da região. As meninas possuem lenço branco sobre os cabelos e ombros. Os meninos estão de uniforme azul. Estão olhando atentamente para um globo terrestre que está na mão da professora. A sala tem paredes verde claro e muitas janelas grandes. Érico é um adulto jovem, branco, cabelos pretos curtos e barba um pouco grisalha. Veste uma camisa social preta, tem ao fundo uma parede cinza. Como que se fotografa uma mudança climática, né? Como é que se fotografa uma tensão ambiental? Como que as pessoas percebem isso, né? Eu acho que o documentarista precisa recorrer à sua imaginação para poder criar elementos dentro de um grande mosaico que vão formar uma história. E quando eu fotografava mudanças climáticas, aquecimento do planeta, eu fui até o Monte Kilimanjaro e no meu caminho até lá eu cruzei com essa escola. Nesse dia aí eu tive um aprendizado. Eu fotografei 5 escolas no mesmo dia e eu achava que eu já tinha fotografia. Claro, eu estava na 4ª escola e aí até a professora falou, não, tem um pessoal lá te esperando, falta uma escola só. E eu falei, bom, vamos lá então, vamos ver o que acontece. E essa foto acabou rolando na última sala de aula ali, da última escola que eu fotografei. A segunda foto retrata crianças, jovens e mulheres indianas. No primeiro plano as pessoas estão sentadas bem próximas umas das outras, debaixo de uma grande copa de árvore. Tem a senhora com sari cor-de-rosa. No segundo plano tem uma menina de sari amarelo no meio de 2 senhoras, as 3 estão de pé. No terceiro plano tem um menino brincando no balanço amarrado no galho da árvore. As pessoas vestem roupas muito coloridas, possuem a pele morena e cabelos pretos lisos. Quase todas as pessoas estão olhando para a câmera. Eu acho que nós que vivemos, respiramos a fotografia, a gente tem que ser muito fiel à nossa voz interior. Eu sempre fui um leitor, um admirador do conjunto da obra do Gandhi, né, do Mahatma Gandhi. E a minha história com o Mahatma foi a Marcha do Sal. Eu refiz uma longa caminhada de 400 quilômetros pela Índia em 2017. Essa senhora aí, com esse sari cor-de-rosa em volta da cabeça, a posição corporal daquelas moças ali atrás, tudo isso me ajuda a entender um pouco da condição social que as pessoas viviam naquela época, quando o Gandhi fez esse percurso a pé, em 1930, e eu refiz agora e eu acabei revendo muitas coisas semelhantes ao que ele viu naquela ocasião, né? A terceira foto é de uma senhora indiana, vestida com um sari colorido. Ela está dentro de uma casa muito simples, está na posição de cócoras, varrendo o chão com uma vassoura de palha. Atrás dela tem uma parede com muitas roupas emboladas. Do lado esquerdo da imagem possui uma mesa de madeira encostada no canto da parede e uma televisão grande em cima dela. No último plano, há uma luz saindo de uma porta aberta. A caminhada ela termina na praia de Dandi, no estado de Gujarat, que é no noroeste indiano, uma região bastante rural, bastante remota. Ainda hoje é uma região que vai pouco turista, né? E que, por exemplo, a gente encontra situações como essa aí. Essa senhora aí que tá varrendo esse chão, ela é de uma casta dos intocáveis, sabe? No hinduísmo é a casta mais baixa. E o Gandhi, ele era, já naquela ocasião, a principal luta da vida dele foi lutar contra essa divisão
sem sentido entre castas. Ele entrou nessa casa, exatamente nessa casa, o Gandhi esteve aí dentro. Isso aí tinha um poço no chão, onde o Gandhi baixou um balde, recolheu a água dos Dalits, né, dos intocáveis, e bebeu a água que os intocáveis bebiam. A quarta foto retrata 5 jovens indianos trabalhando em uma olaria a céu aberto. No primeiro plano, um jovem segurando muitos tijolos na cabeça. Ele usa um turbante na cabeça. No segundo plano, 2 jovens estão pegando os tijolos e no terceiro plano tem mais 2 jovens, ao lado de uma grande torre com a chaminé da olaria. Eles observam toda a cena. Estão com aparência de cansaço, um apoia-se no outro. É dia de sol, céu azul claro. Eu fui um pouco para essa jornada da Marcha do Sal, procurando compreender esses meus valores quando eu me deparava com situações como essa aí, por exemplo. A fotografia, quando você se propõe a contar uma história a qual você foi testemunha ocular, ela não se limita apenas ao que o olho vê, apenas à imagem. E é muito mais do que o olhar, muito mais. Eu acho que o fotógrafo abraça essas inquietudes, essas hesitações como parte do processo e não esconde. Tão rico é o entorno que a fotografia em si ela acaba sendo um pequeno fragmento visível de todo o processo, né? A quinta foto mostra várias crianças indianas, dentro do pátio da escola. Elas usam uniforme xadrez azul. As crianças estão olhando para a câmera. Na parede atrás delas há uma placa. Às vezes eu acho que as pessoas te dão a foto. E essas crianças posaram dessa maneira aí, sem que eu pedisse. E eu até olhei, eu falei, poxa, cadê os sorrisos, né? E você olha, assim, você vê a expressão de cada uma delas, e não tem um sorriso nessa imagem, nenhum sorriso. E ela tem muito a ver com a Marcha do Sal, porque ali atrás, naquela placa, está escrito no idioma Gujarati que o Gandhi esteve ali em 1930. Então, não é em Hindi, que é o idioma oficial da Índia, é em Gujarati, que é essa grafia bastante interessante, muito bonita, e que era a língua mãe do Gandhi, né? A sexta foto retrata apenas um detalhe de uma mão segurando um pequeno pedaço de chifre de elefante. Esse pedaço de chifre possui tons azulado e marfim, é translúcido. Atrás tem uma parede amarela. Eu demorei uma década para poder ver essa imagem que eu mostro para vocês. Eu queria fotografar um traficante oferecendo um chifre para venda. Então, no meu último dia no Vietnã, um cara me aborda na rua para me vender drogas, me oferecer o mercado da prostituição, esse tipo de coisa. E eu falei para ele que estava interessado em entender mais sobre o chifre do rinoceronte. Ele me disse que o chefe dele tinha um chifre à venda, era uma peça de 20 gramas, que estava sendo vendida a $2.500. E eu falei que não era comprador, que eu era fotógrafo e que eu gostaria de ver esse chifre, tirar uma foto e eu ia embora. E o fato é que a gente marcou num local público, esse traficante me encontra quase próximo ali das 11 horas da noite, ele e um chefe dele, ele enfiou a mão no bolso, tirou um saco plástico, e de dentro do saco plástico ele tirou essa peça aí, que me parecia um chifre legítimo. Pela translucidez, pelo peso, pelo cheiro mais adocicado. Eles estavam nervosos ali na hora e ele não quis me vender, não quis me oferecer. Ele falou, olha, só tira essa foto. E o mais interessante de tudo é que essa imagem aconteceu no dia 22 de setembro, que é o Dia Mundial do Rinoceronte. A sétima foto é numa sala de aula. Tem uma criança de pé no meio das carteiras de madeira, com uma máscara grande, cinza, de rinoceronte. No seu entorno tem várias crianças sentadas, algumas olhando para a criança de máscara e outras olhando para o fotógrafo. A sala de aula tem ao fundo parede amarela e acima das janelas, parede na cor azul claro. As janelas estão bem claras, iluminadas pelo sol. Todas as crianças vestem uniforme claro, de tecido de algodão, blusa de gola e botões. Eu quis dar uma abordagem bastante humana. Os esforços como essa fotografia aí, é um trabalho de educação na Índia, dentro de uma escola onde as crianças colocam máscaras
Coisas muito comoventes acabam acontecendo. Por exemplo, nesse dia aí, era um dia de educação ambiental, onde as crianças aprendiam sobre a importância de se preservar, né, grandes animais e todo tipo de vida. Eu lembro que o professor perguntou para os alunos: vocês preferem um mundo com rinoceronte ou sem rinocerontes? Né? Nós brasileiros somos muito sensíveis a esse olhar para o natural, para o mundo natural, né? A oitava foto é contra a luz, num túnel de concreto. Do lado direito tem grandes manilhas de concreto. Tem um homem de costas carregando no ombro esquerdo um grande galão de água. Andando no sentido contrário, tem um senhor vindo pela esquerda e dois rapazes vindo pelo lado direito, em cima da fileira de manilhas. Esses dois rapazes estão no segundo plano da imagem. O chão é de terra batida. Para onde quer que eu fosse fotografando para esses meus outros projetos, eu comecei a perceber que o problema da água era sempre presente. Ou as pessoas se matando diariamente para achar água limpa para viver, ou quando não tinha água limpa, água suja para tomar, pouca água disponível para gerenciar, e depois desse uso, péssimas condições do esgotamento dessa mesma água, né? Então, se você não perde sua saúde, ou se você não morre procurando água para sobreviver, para as necessidades mais básicas, depois a falta de saneamento cumpre essa etapa terrível de mostrar como milhões de pessoas no mundo são subjugadas a uma total falta de dignidade por não poder ter água, não poder ter um banheiro, um saneamento básico minimamente apropriado. É um projeto onde eu visitei grandes cidades, periferias de grandes cidades, onde eu fotografei comunidades muito pobres. Eu visitei algumas das favelas mais com a infraestrutura mais dilacerada do mundo. E a próxima foto aí que a gente vai ver dessa menininha é em Quibera, que é a maior favela do mundo, né? A nona foto tem uma menina pequena, sem cabelos, usa vestido de tafetá longo, azul claro. Ela está apoiada na quina de uma parede azul, atrás dela tem 6 galões amarelo-ouro. No segundo plano aparecem barracos simples, a rua é de terra batida, tem sujeira no chão. A menina está descalça, a gente pode ver, olha a condição do chão ali. Ali são canos de água, com certeza contaminados, e eu vi crianças, vi idosos vivendo numa condição tão lastimável em termos de dignidade hídrica, que era absolutamente comovente, e isso me dilacerava emocionalmente, sabe? Poder ver tudo isso e me sentir um pouco impotente. Eu ainda insisto na fotografia como uma forma de transportar um pouco de luz a contextos escurecidos que não eram vistos antes da fotografia ter sido feita. A 10ª foto tem mulheres agachadas numa fonte de água abastecendo galões amarelo-ouro. Elas vestem sari colorido. Tem crianças atrás delas, e no segundo plano uma fila de crianças. Eu andei muito pelo Chifre africano, estive no Quênia, mas eu fiquei muito tempo na Etiópia também, para poder documentar imagens como essa aí. E isso é uma região sul de Lalibela, que é uma cidade famosa, uma cidade bem conhecida, até com atrações turísticas mundialmente conhecidas na Etiópia. Mas no entorno da cidade, o que a gente vê é isso aí. É uma atividade essencialmente feminina, principalmente mulheres a gente vê praticando essa coleta, e as crianças acabam bastante expostas também, porque nas regiões úmidas eles ficam muito sujeitos à picada de mosquito, tem malária, então os índices de mortalidade em locais como esse são grandes, são elevados. Abaixo da imagem aparecem os créditos. Reportagem e produção, Rodrigo Castro. Fotos, Érico Hiller. Agradecimentos especiais, Foto em Pauta. Curadoria, Eugênio Sávio. Edição de imagens, Uriel Silva.
Na parte de baixo da tela aparecem as seguintes logomarcas: Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio: CBMM e Itaú. Realização: Rede Minas, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil. Governo Federal,